A promessa da carne se tornou a dura e inegável realidade do osso. O tornar-se, que Clara tanto temeu e por fim aceitou, não era uma metáfora poética, mas uma consumação literal, uma transformação que a rasgaria de sua própria existência. Na escuridão úmida e sufocante da cripta, onde a última verdade se revelou em seu horror, a dívida final com Pinewood foi cobrada. Não em ouro ou sangue derramado sobre altares profanos, mas na própria essência de uma alma, na tecelagem de um ser. Clara, a mulher de luto, a vítima indefesa, a pesquisadora incansável que uma vez temeu, lutou e, em seus últimos momentos, compreendeu seu destino. Agora se desfazia. Cada célula, cada fibra do seu ser mortal se dissolvia não para encontrar a paz da morte, mas para renascer como a própria vontade pulsante de Pinewood. O último e agonizante suspiro humano era o primeiro e gélido hálito de uma nova era de fome, de domínio e de um terror calculado. E o legado? O ciclo infindável de sofrimento e poder que prendia sua linhagem. Ele precisava de uma nova forma para continuar. Uma forma que se moldaria à própria essência da casa, que respiraria através de suas paredes, que se manifestaria em cada sombra dançante, em cada sussurro do vento. O jogo mortal de Pinewood estava prestes a evoluir, de um predador recluso para uma força invasiva. E a peça central dessa nova e terrível fase acabara de ser forjada, ligada para toda a eternidade. Não havia mais espaço para escolhas, para desespero ou para a ilusão de resistência. Restava apenas a inevitabilidade de um destino escrito em sangue, selado por séculos de sacrifício e traição. A cripta, o coração pulsante e esquecido do segredo de Pinewood, agora vibrava e pulsava com a vida maligna da mansão, tornando-se um útero de horror, a força invisível, mas indomável, que havia puxado Clara para o altar de pedra, uma pedra fria e indiferente, agora a consumia sem qualquer possibilidade de resistência. Não era a dor aguda e dilacerante que ela conhecia em sua vida mortal, mas uma dissolução, uma reconfiguração molecular, uma fusão dolorosa e sublime de carne e espírito com o antigo e insaciável. O ar em torno dela tornou-se denso, quase líquido, e o símbolo em sua pele, antes uma marca de maldição, agora queimava com um ardor insuportável. Não mais um sinal de sofrimento, mas a prova de uma união indissolúvel, um pacto final. Era a fusão, a transformação brutal e definitiva que a linhagem de Pinewood exigia para sua continuidade. Os lamentos e sussurros das mulheres de sua linhagem, as vozes de todas as que a precederam nesse caminho de agonia, inundavam sua mente, não como ecos distantes de desespero, mas como um coro macabro de boas-vindas ao seu próprio abismo recém-descoberto, ao seu novo e eterno lar. Seus olhos, antes cheios de terror e agonia indizível, agora refletiam uma compreensão fria e uma aceitação gélida do que estava se tornando. A pele de Clara, antes quente e vibrante, empalidecia, enrugava, adquiria a textura da pedra. Era o fim de Clara, a humana, a vítima. A mulher que amou e perdeu, a que buscou respostas. Mas era o início de algo muito mais antigo, muito mais faminto, uma entidade nascida da dor e do poder primordial da mansão. A carne tremia,
Os ossos estalavam em um som perturbador e final. E a própria essência de seu ser era sugada, drenada para as profundezas do altar de obsidiana. O corpo de Clara não estava morrendo. Estava se tornando a própria fundação de Pinewood. Uma nova camada de terror na arquitetura da maldição. Uma nova voz em seu coro eterno de lamentações, poder e promessas sombrias. O sacrifício estava completo. A rainha nascia da própria ruína. A transmutação estava finalmente completa. O que restava da mulher de carne e osso não era mais um corpo que respondia à vontade humana, nem uma alma que ansiava por liberdade, mas um elo vital, uma ponte viva para a consciência primordial que agora pulsava no cerne de cada tijolo, cada fissura, cada sombra da mansão. Clara, ou o que restou de sua essência mortal, sentiu a vastidão infinita de Pinewood se estender através dela, tornando-se cada cômodo, cada objeto empoeirado, cada sussurro nos corredores, cada segredo sepultado. Era uma teia de sentidos que se estendia por quilômetros, abraçando a propriedade e se projetando para o mundo exterior. Não havia mais paredes que a contivessem. Não havia escuridão impenetrável. Ela era a casa, e a casa era ela, em uma simbiose perfeita, aterrorizante e inescapável. Ela podia sentir o ar frio que fluía pelas frestas dos telhados mais altos, ouvir o lamento de cada tábua rangendo sob o peso de anos de solidão, sentir a presença de cada criatura, visível ou invisível, rastejando nas fundações úmidas. Mas, mais do que tudo, ela sentia o próprio tempo, não linear como os mortais percebiam, mas como uma tapeçaria viva, multicamadas, onde passado, presente e futuro se entrelaçavam em um horror contínuo. Memórias de séculos de sofrimento, rituais macabros em câmaras esquecidas, e as vidas de todas as vítimas que precederam nesse caminho de agonia, agora fluíam através dela. Visões dos Pinewood, dos seus pactos profanos e de seus horrores indizíveis. E junto com as memórias, uma nova e terrível percepção se manifestou. Uma sabedoria maligna. A fome da mansão não era aleatória. Um impulso cego por almas. Era seletiva, calculista. E agora, ela era a mente por trás dessa fome insaciável, a estrategista de sua sede ancestral. Ela era os olhos que observavam incansavelmente de todas as janelas. As paredes que escutavam cada sussurro no vento e cada segredo confidenciado. A armadilha paciente que esperava seu momento, descendo a sua teia. A rainha havia despertado, e com ela, a mansão ganhou um intelecto, uma nova e terrível vontade de dominar, de se espalhar, de consumir. O eco silencioso era agora uma voz. E essa voz era Pinewood, pronta para reivindicar o que era seu. Após a consumação final, uma calma arrepiante e profunda desceu sobre Pinewood. Um silêncio que se estendeu por cada viga, cada tábua rangente. O caos da transformação diminuiu. Os lamentos e gritos que ecoavam por seus corredores cessaram, substituídos por uma quietude que era quase um presságio. A mansão parecia respirar fundo, um suspiro satisfeito e prolongado.
preenchida pela nova essência que a habitava, pela qual tanto ansiava. Dias, e então semanas, talvez até alguns meses se passaram em um silêncio sepulcral que enganava a tudo e a todos. Uma ilusão de abandono. A estrada empoeirada para Pinewood permaneceu vazia. A poeira acumulando-se silenciosamente sobre os rastros do último e mais significativo sacrifício, o ponto final de um ciclo. A casa parecia adormecida, uma relíquia esquecida no mapa, como sempre fora vista pelos forasteiros. Mas, sob essa quietude, uma nova energia latia. Um propósito recém-descoberto, afiado pela mente estratégica e calculista daquela que agora habitava cada tijolo, cada fissura em suas paredes. A mansão não estava vazia, longe disso. Estava se preparando meticulosamente, arquitetando seu próximo movimento com a paciência milenar de um predador ancestral. Uma nova fase de seu reinado estava prestes a começar. E para isso, ela precisava de uma nova maneira de atrair, um novo tipo de isca, mais sutil, mais convidativo. Ela estava apenas esperando o momento certo para abrir suas portas novamente, para estender seu abraço mortal, para receber seus novos convidados. A caçada estava prestes a recomeçar, mas agora o lobo se vestiria com a pele de anfitrião. O silêncio foi quebrado. O convite enviado e aceito sem hesitação. E, como mariposas para a chama mais bela e letal, eles se aproximavam cegos para o verdadeiro horror que os aguardava, alheios à maldição que os observava. Uma van branca e reluzente, com um logotipo vibrante de uma empresa de eventos de luxo, subia a estrada de terra empoeirada, contrastando brutalmente com a atmosfera sombria do local. Um homem e uma mulher descem. Ele, com um terno impecável e um sorriso profissional no rosto. Ela, com uma prancheta cheia de planos e sonhos comerciais para o que viam como uma propriedade virgem. Olham para a imponente mansão Pinewood, não com medo ou apreensão, mas com olhos puramente comerciais, vislumbrando um investimento lucrativo, um potencial inexplorado para eventos grandiosos. Mal sabiam eles que a mansão não guardava segredos, mas uma fome insaciável, uma entidade à espreita. O contrato é assinado. As canetas deslizam sobre o papel com um som seco. E o nome Mansão Pinewood Eventos se destaca em negrito no documento, com o símbolo da maldição sutilmente incorporado ao logo, quase como um selo de propriedade de uma entidade mais antiga, uma promessa velada e inevitável. As portas da mansão, antes seladas para as vítimas, agora se abriram. Não para estranhos que se aventuravam, mas para os convidados, para uma nova colheita de almas incautas. E a antiga rainha, que se tornou um com o castelo, esperava pacientemente por sua corte, observando cada um deles, pois a mansão Pinewood não estava sendo vendida. Ela estava sendo preparada para a festa, para o banquete eterno, e todos seriam convidados. A um preço inimaginável, o preço de sua própria existência. O legado se manifestou. A mansão tem sua rainha. As portas estão abertas. E a festa? A festa está apenas começando. Bem-vindos ao seu novo pesadelo.
A segunda temporada de Pinewood te aguarda.